Falando agora sobre direitos fundamentais, aliás, voltando, né, a falar sobre direitos fundamentais, falamos sobre direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, lembra disso? Direitos de primeira dimensão ou geração para algumas provas, para alguma doutrina, que são direitos de não fazer, são obrigações negativas, direitos civis e políticos, liberdades públicas, tudo isso se prende ao direito de primeira dimensão. Direitos de segunda dimensão. São obrigações de fazer, obrigações positivas estatais. O Estado é obrigado a ofertar ao cidadão uma segurança, os direitos sociais, direitos econômicos, ok? Então, nesse contexto, são direitos de segunda dimensão. O direito ao trabalho, direito à segurança. Artigo 6º da Constituição reflete plenamente os direitos de segunda dimensão. Terceira dimensão, direitos difusos e coletivos, meta-individuais. Lembre, meio ambiente, proteção ao consumidor, lembre, a proteção às garantias, às gerações presentes e futuras, ok? E aí, esse é o básico. Essas três gerações, três dimensões, são certezas na doutrina e na jurisprudência. São, digamos assim, consolidadas. Daí começou a evoluir para mais três gerações depois dessas três primeiras. Eu tenho a quarta, a quinta e a sexta dimensão. Só que eu já vou dizer aos senhores que não é pacífico na doutrina. E isso é um problema para nós. É um problema para nós que eu vou te passar o posicionamento majoritário, mas é perigoso que o examinador queira inventar moda e colocar uma quinta e sexta dimensão em algum posicionamento minoritário. Mas vamos fazer aqui, não. Vamos tentar acercar o máximo das arestas para não deixar espaço para o examinador. Bem que o examinador, quando ele busca muito essas áreas que são controversas, a questão normalmente tende a ser anulada. Mas vamos lá, vamos preparar. Quarta dimensão trata o seguinte: são os direitos de quarta geração ou dimensão, estão ligados à democracia, a informação e o pluralismo, direito à identificação genética do indivíduo. Eu vou te falar, essa genética é a mais utilizada, tá? A biocibernética, alimentos transgênicos, essa alteração genética, a possibilidade da pesquisa de célula-tronco, ok? Digamos assim, a ideia de clonagem de animais, tudo se prende a essa quarta dimensão dos direitos fundamentais, tá? E como eu disse, alguns trazem também com a democracia e a informação e o pluralismo. Mas vou dizer, identificação genética, a ideia, podemos dizer, de questões de mutações, digamos, transgênicos, se prende à quarta dimensão. E continua falando, democracia substancial, democracia direta e o sufrágio universal, o direito à informação abrange o direito de informar, o direito de ser informado, o direito de ser informado, o direito de ser informado, o direito de ser informado. O pluralismo é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o pluralismo político, ideológico, religioso, artístico, cultural e orientações. Bem amplo, né? Então eu tenho a ideia para uma doutrina de democracia, essa ideia de democracia substancial, o acesso ao voto, ao sufrágio, o direito à informação, de informar e ser informado, e o direito de proteção genética, ok? Então a quarta dimensão abrange esses três grandes grupos: democracia substancial, direito à informação e a ideia da identidade genética. Beleza? Quarta dimensão. Quinta e sexta dimensão. A quinta dimensão, o direito de quinta dimensão é a paz, pois é algo que deve ser buscado pelos estados, são direitos transnacionais. A paz é um axioma da democracia, base, sustentáculo de uma democracia participativa, o supremo direito da humanidade. Então, o direito de quinta dimensão, eu tenho a busca da paz mundial. Sexta dimensão, o acesso à água potável, tá? Isso já foi análise de um entendimento do Supremo, um agravo em recurso extraordinário, vindo do Distrito Federal, e um agravo em recurso extraordinário também do Distrito Federal. 2 agravos em recurso extraordinário. Foi analisado e disse uma situação que a água potável pode ser considerada como direito fundamental de sexta geração. Isso foi o entendimento do Supremo, tá? O entendimento do Supremo, e aí a gente já colocou aqui no nosso material um posicionamento da banca do nosso tribunal, do Excelso Pretório, do nosso Tribunal Supremo, ok? Supremo Tribunal Federal. Então, quinta dimensão, paz, geração, quinta dimensão, a paz. Sexta dimensão, água potável. Beleza? Maravilha. Maravilha, fechando essa parte, esse bloco que não vou fazer? Questão, vamos lá, questão. Primeira questão, tanto os direitos sociais
Quanto os direitos e garantias individuais, veja, para lá. Está dizendo duas espécies do gênero de direitos fundamentais. Ele falou direito social. Aí você vai lembrar, direito social de primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Rápido. Segunda. E os direitos individuais? Primeira ou segunda? Primeira. Beleza? Impõe ao Estado uma obrigação de não fazer, ou seja, uma postura deliberadamente omissiva que visa resguardar a esfera de liberdade individual e coletiva do cidadão. Certo ou errado? Errado. Ele colocou no mesmo saco, colocou no mesmo buraco tanto os direitos de primeira e segunda dimensão. Já decoramos. Primeira dimensão seria a completude de toda essa questão. Se eu tirasse essa parte aqui inicial, se eu tivesse essa parte aqui, ó, pronto. As garantias individuais, aí a questão estaria certa, ok? A questão estaria perfeitamente redondinha, certa, mas não é o caso. Ele colocou no mesmo saco direitos de primeira e segunda dimensão, deixando a questão o quê? Errada. Beleza. Próxima questão. Trata-se a questão. Enquanto os direitos de segunda geração, direitos civis e políticos, parou. Direito civil e político não é direito de segunda geração. Direito civil e político é direito de primeira geração. Direito civil e político, primeira geração. Direitos sociais, aí sim, direitos de segunda geração. A questão já começou errada. Que compreende as liberdades clássicas, negativas, não é. Negativas é primeira, então estaria certo a questão de colocar isso aqui primeira, ok? Ou formais, realçam o princípio da liberdade, os direitos de primeira geração. Aí tá, vírgula, liberdade, pronto. Os direitos de primeira geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam como as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. O que o examinador sacana fez? Inverteu as premissas. O que é direito de primeira, ele falou que é segunda, e o que é segunda, ele falou que é primeira. Beleza? Então, para a gente deixar essa questão, a questão está errada, ok? Vamos marcar aqui, está errada. Como poderia deixar essa questão certa, professor? Eu colocava aqui primeira. Riscava, primeira geração. Riscava aqui, ó, segunda. Escrevi aqui segunda geração. Aí estaria perfeito a questão. Pode até utilizar ela no meu caderno. Dá para você copiar na mão o conceito redondinho para poder acrescentar ainda mais no seu material. É claro, com essa adaptação que eu acabei de falar. Evoluindo para a terceira questão, vamos lá, IBAD, demoníaca, IBAD é foda, vamos lá, 2018. Um guarda de segurança, olha lá, guarda de segurança, olha como vem a prova, questão ferrada. Os direitos humanos de primeira dimensão ou geração marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E nesse contexto, é claro, vem da ideia das liberdades individuais, Revolução Francesa, lembra disso? O respeito às liberdades individuais em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo, ou seja, de não fazer, estatal, absenteísmo estatal. Alguns documentos, olha lá, ele vai trazer as obras, olha como eu falei no início da aula, quando eu falei no primeiro bloco, é importante gravar as obras que se prendem à primeira dimensão e da segunda dimensão. Esquece a primeira dimensão. Segunda dimensão, lembra de cabeça, rapidinho? Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, ou alemã, de 1919. Se você se prender a essas duas informações, você consegue matar essa questão. Olha lá, continuando. Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência desses referidos direitos, século 17, 18, 19, destacando-se os seguintes documentos. Exceto, ele falou, um não é dessa primeira geração. Paz e Westfália, professor, não sei. Habeas Corpus Act, professor, não sei. Constituição de Weimar da Alemanha, essa aqui é de 19, e ela se prende a direitos sociais, ela se prende a direitos de segunda dimensão. Você vai marcar, ser feliz e ir para a próxima questão. Professor, nem sei se as outras são de primeira dimensão, mas na verdade são. As outras são de primeira dimensão, tá?
O que você tem que decorar? Veja, se você estudar de forma paralela é ótimo, né? De forma paralela, você consegue matar por eliminação. E essa é a nossa missão, ok? É reacertar a questão. Beleza? Maravilha. Segunda questão, letra C. Terceira questão, já era. Quarta questão, vamos lá, de você, lê aí. Quando toma água, lê aí. E aí? Eu sei que alguns vão falar, professor, para lá, a paz, o senhor já falou aí que é de quinta geração, professor. A paz, o senhor falou para mim que é de quinta geração. Eu falei isso mesmo, coloquei lá. Falei, a busca da paz, quinta geração, não é isso? Quinta ou sexta? É quinta. Bacana? Água potável é a sexta. E a quarta, que é a divergência entre a parte de democracia substancial, a informação e a genética, né? Eu falei que a quinta é a paz. Professor, e aí? Os direitos fundamentais de terceira geração guardam relação com os chamados direitos difusos, certo? De que são exemplos? Meio ambiente, certo, saudável, e a paz. Pois é. A banca, nessa questão, ela considerou como certa. Tá? Como eu disse para você, a quarta, a quinta e a sexta dimensão, elas são... Esse é o problema. A quarta e quinta dimensão, ela vem para atrapalhar a nossa vida. Porque ela mistura muitos dados que ainda há uma imprecisão doutrinária quanto a isso. Se eu não conhecesse, vamos assim, se eu não tivesse falado para vocês da quarta e quinta geração, perfeito? Não tivesse falado da quarta, quinta, sexta geração, não tivesse falado, essa questão estava certa? Sim. Então quer dizer que essa banca aqui, a Quadrix, ela não reconhece que existe uma quarta, uma quinta e uma sexta dimensão, incluiu a paz como terceira dimensão, a gente vai marcar e vai seguir o jogo, beleza? Eu sei que agora eu causei um nó na sua cabeça, falou, professor, mas e a quinta dimensão? Mas como eu disse para você, não é certa a quarta, a quinta e a sexta. Não é certo o doutrinário, não é certo, os doutrinadores ainda batem cabeça para falar o que é, e as bancas ficam normalmente perdidas nesse meio caminho. Mas o que é certo? Uma questão certa. Você marcaria o quê? Um contexto difuso e coletivo, realmente a paz ela vem para poder abarcar e proteger. Nesse contexto, a questão está certa. Questão difícil, tá? Questão difícil. Beleza? Vamos evoluir. Quinta questão. A quinta questão vai tratar o seguinte. Essa aqui é mais tranquila. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração. Vamos lá, terceira geração. O que protege? Tutelam a integridade física e moral do indivíduo, leia-se assim, da pessoa? Não, essa é a primeira. Segundo, consagra o princípio da isonomia, igualdade entre as pessoas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na